Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, hoje a gente vai falar sobre crise. Crise, mais uma vez, desnecessariamente criada dentro do ambiente do Flamengo. Se tem ambiente para viver semana após semana turbulento, é o ambiente do Flamengo. É inacreditável, mesmo após uma vitória no Fla-Flu, gol do Pedro, poxa, agora tá tudo certo, né? O médico José Luiz Runco solta uma informação em grupo de WhatsApp que quase que detona com a carreira do Nicolás de la Cruz. Simplesmente dizendo que a lesão do de la Cruz é uma lesão irreparável. E dizendo que o clube que o contratar pode contratá-lo como qualquer outra coisa, menos como jogador de futebol. Brincadeira, hein? Vamos falar também sobre a crise no Atlético Mineiro. Será que vai ter debandada do Galo Mineiro? Rony, um dos principais atletas da temporada 2025, pede rescisão contratual por atrasos salariais. A situação tá fácil lá não, hein? E o Corinthians, hein? O Corinthians falou em devedor, a gente lembra do Corinthians. O Corinthians estava quase levando um transfer ban por dívida com tantos clubes, mas principalmente a dívida com o Cuiabá, pelo Ranieri, e pagou aos 49 do segundo tempo o restinho da primeira parcela das 24 que ele deve, de 750 mil. Enfim, a gente vai falar sobre esses assuntos no plantão de hoje, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, mas eu conto com o seu like. Você que está ligado aqui no Dois Toques, é um canal que fala muito dos bastidores do mundo da bola, para você que quer ficar por dentro de tudo que acontece por detrás dos panos, atrás das cortinas do espetáculo, né? Porque falar do espetáculo é mole. E o que acontece atrás, nos bastidores, você acompanha aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, tá certo? Vamos lá. Olha, eu não tenho palavras para descrever as palavras do senhor José Luiz Runco, médico do Flamengo, sobre o de la Cruz. Que a gente sabe que o de la Cruz tem um problema crônico, a gente sabe, isso é realmente público e notório. Mas o Flamengo, de posse do de la Cruz, sabendo da situação, ele não pode desvalorizar o seu ativo. E cá para nós, é um ativo caro, né? O Flamengo pagou caro, o River Plate exigiu o valor da multa rescisória, o Flamengo foi lá e pagou. E o José Luiz Runco simplesmente joga num grupo de WhatsApp, e aí não adianta defender o médico do Flamengo nesse caso. Ah, mas ali só tinha amigos. Ah, mas ali só tinha pessoas ligadas ao Flamengo, a diretoria. Tem mais de uma pessoa? É problema. É problema. Porque um conta pro outro e o outro conta pro um. Aí alguém joga nas redes sociais. Sinceramente, a carreira do de la Cruz está destruída. Ele só pode jogar no Flamengo. Porque qual é o clube que vai querer contratar um jogador que já foi fadado ao fracasso pelo médico? O José Luiz Runco, no grupo, ele fala da situação do de la Cruz. Primeiro ele diz que sem condições. Ele fala, jogador que foi adquirido em outra gestão. Sem condições, pois o de la Cruz tem um problema irreparável no joelho, um problema crônico e irreparável nos dois joelhos, né? Ele vai falar no joelho direito e no joelho esquerdo. E aí vai fazer lá uma explicação, né? Como bípedes é muito difícil a gente já se virar com um problema em um, imagina em dois, né? E aí diz, e se houver um clube querendo comprar o de la Cruz, pode ser para qualquer outra coisa, menos para jogar futebol. Ele detona com o ativo do Flamengo, é um jogador que vai morrer no Flamengo. Depois dessa mensagem, que clube vai contratar o de la Cruz? O Flamengo poderia vender o de la Cruz. Da mesma forma que o River vendeu o de la Cruz para o Flamengo, e o Flamengo sabia do histórico de lesões do jogador uruguaio. Sabia. Veio para o Flamengo, jogou muito pouco, em altíssimo nível, se machucou, ficou fora muito tempo, depois voltou, não atingiu o seu auge técnico no Flamengo em nenhum momento. Mas o Flamengo poderia vender o de la Cruz para o mundo árabe, por exemplo, né? Agora não vai vender para lugar nenhum, porque o José Luiz Runco simplesmente deu ali o diagnóstico definitivo
do Nico de la Cruz. Lesão crônica e irreparável. É isso. Era uma vez o jogador Nico de la Cruz para o futebol. A não ser que se recupere e jogue no Flamengo. É a única opção que ele tem no momento, depois do que aconteceu aí nessa conversa vazada de WhatsApp. Lamentável, né? Tem que ter responsabilidade. Colocar num grupo de WhatsApp uma coisa dessas é de uma irresponsabilidade muito grande. Bom, vamos lá. É mais um problema que o Flamengo inventa numa semana que poderia ser tranquila, né? Vamos lá. Corinthians. Corinthians estava com transfer ban à porta. Quando a maçaneta vira, aos 49 do segundo tempo, o Corinthians faz o pagamento da primeira parcela do que ele deve do CNDR para o Cuiabá, né? Em relação à compra do Ranieri. O Corinthians nunca pagou. Foi para a justiça, o caso foi para a justiça, tal, não sei o que, vai pagar em 24 parcelas. Dos 750 mil, o Corinthians tinha depositado 150 mil. É muito 7-1, né, cara? 150 mil. Aí no apagar das luzes, fora do prazo, o Corinthians vai lá e deposita o restante da primeira das 24 parcelas que o Corinthians deve pro pobre do Cuiabá. Coitado, negociar jogador com o Corinthians está perdido, né? Enfim, o Corinthians se livra de um transfer ban. Mas em algum momento vai dar outro problema aí, né? Vai tirar dinheiro de onde? Essa é a questão. Debandada no Atlético Mineiro. Será? Vai rolar? Não sei. Alguns jogadores pressionados pelos resultados ruins. A questão é, se dentro de campo os jogadores não estão entregando aquilo que a torcida espera, e eu acho que o Atlético Mineiro está jogando o que pode. Tá longe de entreguismo e tal. Tá jogando com raça, com vontade. Poderia ter empatado ali com o Palmeiras lá no Allianz. Só que a diretoria do Atlético Mineiro não tá fazendo a parte dela, né? Tá devendo salários. E olha a bomba, hein? Rony, um dos principais jogadores da temporada 2025 ao lado do Hulk, pede rescisão contratual por atrasos salariais. Pois é. Se a moda pegar, vai ter mais jogadores saindo do Atlético Mineiro. O Atlético, é claro, né, tá ligado no mercado, principalmente para trazer jogadores de graça, como é o caso do Danilo Barbosa, volante do Botafogo. O Botafogo já não vai renovar com o Danilo, inclusive liberou o Danilo Barbosa para negociar com qualquer clube, e o Atlético Mineiro é um desses clubes. Agora, Danilo Barbosa tem que saber que lá não está pagando salário. E o Rony, hoje, pediu rescisão contratual. Será? Júnior Santos, outros também vem sendo muito perseguidos pela torcida, Coelho, já pensou se a moda pega? Enfim, fiquemos atentos aí a essa crise no Atlético Mineiro. E mais tarde, amanhã, provavelmente, a gente volta com mais informações nos bastidores do mundo da bola aqui no Dois Toques, a casa do futebol.